Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí nesta oportunidade de se permitindo aprender da palavra de Deus. Hoje, a lição número 13, nós estamos vendo o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. E você que está participando da primeira vez no seu canal, eu sou o professor Ronald, estou aqui para servir os amados, sou fundador e reitor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui e nós vamos agora na nossa lição. Aliás, antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu joinha e compartilhar, abençoando o maior número de pessoas possível. Amém? Vamos lá então, lição 13. Um verdadeiro discípulo, um exemplo para futuras gerações. Nosso texto áureo disse: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé, os quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13, versículo 7. E nossa verdade aplicada, né? Nos diz que os discípulos de Cristo, por pertencerem ao mesmo corpo de Cristo, devem exercer uns sobre os outros influência que edifica. Olha que desafio fantástico, né? Nós sermos uma influência de edificação. 3 objetivos: mostrar o contraste entre o bom e o mau discípulo, né? Ressaltar as características de um bom discípulo e expor a importância do legado. E nos 3 referências tem 3 João, os versículos 9 ao 12, por favor, você lê aí tranquilamente, ok? Você vai dar um pause se quiser, ou se não, tua Bíblia você lê, e eu já vou para a nossa introdução. Na introdução disse: nesta lição baseada no nosso estudo, focado no discipulado, mostraremos a importância do legado, cujo significado, segundo o dicionário, é aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade, ou seja, é uma herança, tá? Então, quando a gente fala de legado, tá? Legado é aquilo que se passa de uma geração a outra, que se transmite à posteridade, tá? Então, é para nós pensarmos, né? Que herança vamos deixar para aqueles que vêm após nós? Qual a herança, né? A herança é mais do que coisas, é que tipo de pessoas que estamos gerando, influenciando. Que tipo de pessoas vamos deixar para novas gerações que vierem? Como estamos agindo no nosso papel de influenciadores, ok? Primeiro ponto, o legado, o mau legado de Diótrefes. Uma liderança reprovável, um mau discípulo é hipócrita e fora dos padrões bíblicos. Esses são a questão do mau legado de Diótrefes. Veja, Diótrefes foi um homem cuja curta biografia, dada por João, descreve-o como obreiro apegado à mentira, que falava mal do seu próprio líder e que impedia os outros de servirem a Deus. Ele ignorava os evangelistas que precisavam de apoio e expulsava os crentes leais que discordavam dele, pois amava a si mesmo e queria ter a primazia, tá? Então, nós já vamos vendo aqui, de uma forma geral, né, que como esse obreiro Diótrefes, lamentavelmente, se apegou à mentira, a falar mal do próprio líder e ainda impedir que os outros sirvam a Deus. Ele está focado realmente nele, né? Se os outros não fazem seu serviço, logo ele está em destaque, em primacia. Então ele faz de tudo, né, tanto falando mal como agindo de formas contrárias, para ele aparecer, para ele ter a primacia. Bom, vamos lá, passo a passo aqui, uma liderança reprovável. No versículos 9 e 10, João mostra o legado de Diótrefes como um discípulo reprovado. Ele proferia palavras maliciosas
Isto é, malicioso no dicionário grego significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas que causam dor e problema. Olha só, o que é palavras maliciosas? Uma pessoa maliciosa causa dor, problema, né? O fraco humilha os outros para sentir-se forte. É a forma que Diótrefes agia. O fraco não cuida do rebanho, apenas cuida de seus interesses pessoais e enfraquece as ovelhas. É fraco por ocultar pecados em vez de confessá-los. Ou seja, é uma liderança que realmente fica reprovada por João, tá? Porque essa pessoa não inspira algo positivo, né? Ele sempre está colocando, tá? Ele em primeiro lugar, né? E escondendo, né? Ou pelo menos tentando esconder, né? As suas fraquezas para aparentar ser forte. Tá? Logo, a sua liderança é reprovável. Além disso, é hipócrita, né? Diótrefes é um hipócrita, um dissimulado e mentiroso, porque se escondia atrás das funções, fazendo-se forte, sendo fraco. A hipocrisia é uma característica do religioso que foi exposta e repudiada por Jesus publicamente. Você lembra, né? Não só uma, várias vezes, né? Jesus reprovou os fariseus por causa da hipocrisia. Os fariseus são um grupo religioso que nasce ou que aparece no período interbíblico, que a início eles eram pessoas comprometidas com a lei, mas, com o tempo, passados quase 100 anos, esse grupo, ele só mantém a aparência, mas não mais o comprometimento com a palavra, com a lei de Moisés. Tá? Por isso, Jesus reprova eles de sendo hipócritas, né? Sepulcros caiados, ou seja, tem uma aparência boa, mas por dentro não está bem. De outra vez, impedia que as cartas escritas por seu líder chegassem aos membros. Por agir assim, era preciso uma ação para deter esta influência má sobre a igreja. João expôs seu mau testemunho, né? Então, é importante que, às vezes, tá? Principalmente quando se trata de liderança, né? O líder superior, deve tomar uma providência, né? Porque toda liderança tem influência, vai influenciar alguém. E se influencia esse alguém, né, esse alguém vai se tornar semelhante a ele, tá? Então, por isso, João, ele tem que tomar uma iniciativa, tá? Ele toma uma iniciativa de, né, repreender Diótrefes, tá? Para que ele perceba que tem gente que está percebendo essa hipocrisia, né? Tem gente que está percebendo como ele está na contramão, tá, do evangelho. Fora dos padrões bíblicos, Diótrefes reivindicava a primazia para si, contrariando os ensinos de Cristo para a liderança da igreja. Olha só, sempre está querendo aparecer em primeiro lugar. E João afirma que ele era um mau exemplo que não devia ser seguido e faz o contraste de líderes que eram opostos eram o oposto, como Gaio e Demétrio. Estes andavam, na verdade, obreiros vocacionados para conduzir e ajudar a edificar a igreja como corpo de Cristo, né? O autor, Paulo, aos Efésios, né? Ele nos fala que nós, líderes, tá? Seja professor comunical, seja um obreiro, tá? Toda pessoa que está numa liderança deve cooperar para a edificação do corpo de Cristo. E nesse contexto, Diótrefes não faz isso, ele contraria os ensinos de Cristo, tá? Ele vai na contramão. Então, por isso, ele não deveria ser seguido. Tá? Ao contrário, Gaio e Demétrio, né, tem um bom exemplo. Tá? É mais ou menos luz e trevas. Né? Enquanto Diótrefes, ele provoca um mau exemplo, umas trevas no meio ambiente, né? Gaio e Demétrio já são luz, um exemplo que devem ser seguidos.
Gaio, um verdadeiro discípulo, vamos lá, um discípulo verdadeiro, um discípulo fiel e um discípulo altruísta. Então, nós vimos o Diótrefes, num lado, né, que tem alguns exemplos negativos, né? É interessante porque a palavra de Deus, ela expõe os dois lados, né? O lado negativo e o lado positivo. Agora vamos ver o lado positivo, que é com Gaio, um modelo positivo, e aí você decide, né? Aí cada um decide que tipo, né, que modelo que a pessoa vai seguir, tá? Então vamos ver aqui que Gaio é um discípulo verdadeiro, fiel e altruísta. Gaio honrava a Deus ao seu líder, que é o apóstolo João, e ao seu chamado. Com suas atitudes de alguém que andava na verdade, era leal e altruísta, deixou um legado de um homem verdadeiro, né? Ou que andava de um homem de Deus, tá? Um verdadeiro homem de Deus, digno de ser imitado, continuado, né? Por outros, tá? O legado de Gaio foi ter servido com verdade. Olha só que coisa linda, né? Quando a pessoa, né, você que está aí, né, se permite, né, andar na verdade, porque aí se torna um padrão modelo. Tá? De alguma forma, as pessoas gostam, né, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto em todas as áreas, né? Dificilmente as pessoas querem algo que não seja verdadeiro. Bom, e nós vamos aqui a 2.1. A verdade é a marca registrada na vida pessoal e ministerial de um discípulo. Por quê? A verdade é Jesus. Gaio foi saudado por andar na verdade, revelando o caráter de alguém confiável. A verdade traz consigo elementos fundamentais na caminhada cristã, que são amor, perdão e comunhão. O cristão verdadeiro é aquele que abandonou as trevas para andar na luz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Veja, verdade, né, dentro do grego, tá, significa realidade. Então, se uma pessoa está falando algo, essa palavra deve conferir com a realidade. Ou seja, tá? Se eu falasse para vocês que aqui em São José dos Campos, onde eu estou, está chovendo muito forte, e vocês chegam aqui e não está chovendo, ou seja, não está conforme a realidade, isso é mentira. Agora, se eu digo para vocês que hoje, graças a Deus, está uma temperatura boa, não está chovendo, está tranquilo aqui em São José, e vocês vêm para aqui e verificam isso, ó, realmente a realidade é essa. Não está chovendo, está tranquilo. Então, isso é verdadeiro, tá? Então, o desafio aqui, tá, é justamente, né, o cristão, tá, andar conforme a realidade da palavra, conforme o padrão que nós temos. Esse padrão é claro em Jesus. Vamos nos permitir pensar como Jesus, sentir compaixão como Jesus sentia pelas pessoas, agir como ele agiu, logo nós estamos andando em verdade. Um discípulo fiel. Gaio foi reconhecido por sua fidelidade, sendo destacado por João ao dizer que ele procedia fielmente em tudo que fazia. Então, entende-se, né, que o discípulo verdadeiro, tá, é fiel em casa, no escritório, na igreja, na sociedade, etc. A fidelidade de um verdadeiro discípulo deve ser medida em como ele age em toda a sua vida até a sua morte. A fidelidade é um padrão requerido por Deus a todo discípulo. Olha só que coisa linda. Então, Gaio está sendo reconhecido, tá, por sua fidelidade, por João, né? Ele se conduz, ele procede, ele se comporta com fidelidade. E em tudo, tá? E esse é o ponto que o nosso autor está colocando.
não pode ser considerado fiel se a pessoa só é fiel, por exemplo, na igreja, mas não em casa, ou não no escritório, ou não na sociedade. Tá? Aí não está sendo fiel. A fiel é a pessoa que ele tem como padrão o comportamento diante da presença de Deus. Tá? Ou seja, ele sempre vai ter um pensamento. Deus está presente e eu vou agir conforme, honrando a sua presença. Porque todo mundo, qualquer um que esquecer que Deus está presente, bem presente aí com ele, vai pecar. Tá? Porque essa presença de Deus, honrar a presença de Deus, é que nos permite andar em fidelidade, tá? Ou em verdade. Tá? Então, o autor, né, ele, fundamentado no texto, nos convida, né, a seguir um padrão requerido por Deus, tá? Que é a fidelidade. Um discípulo altruísta, a hospitalidade de Gaio recebia seu coração acolhedor para os missionários que precisavam de abrigo, enquanto se locomoviam para cumprir seus chamados. A igreja primitiva vivenciava oposição, desconfiança e limitações, e ao mesmo tempo um grande crescimento. Um discípulo altruísta está conectado ao propósito de Deus e às coisas eternas. Mostra o seu amor a Deus e ao próximo, tá? O legado não é somente o que se deixa para as pessoas, mas nas pessoas. A vida vai embora, o legado é imortal, né? Então vamos lá, parte por parte. A hospitalidade de Gaio, né? Exibe, ou seja, demonstra que seu coração é acolhedor para os missionários que precisavam de um abrigo. Então, ou seja, tem a parte prática, tá? Ser altruísta não é só falar, né? Eu amo os irmãos, mas não acolher. Aqui, Galho, ele tem esse comportamento, essa ação, essa atitude de acolhimento. Vamos perceber que em Atos, na igreja primitiva, tá? Havia oposição, desconfiança, limitações. Gente, meus irmãos, em qualquer igreja temos esses pontos: oposição, desconfiança, limitações. Isso faz parte do ser humano. Agora, nós compreender isso, saber acolher a pessoa, tá? Como ela é, compreender essa humanidade e ajudar a superar estas limitações, tá? Nos ajuda a ser pessoas como o Gaio, tá? Nós vamos apoiando essas pessoas, tá? Nosso propósito está conectado a Deus, né? O discípulo altruísta está conectado ao propósito de Deus e às coisas eternas. Qual é o propósito de Deus? Propósito é algo de nível superior, tá? Propósito é a razão pela qual nós existimos como igreja. E o propósito de Deus, diz a palavra de Deus para a nossa igreja, né? É que através de nós o evangelho seja pregado e que ninguém pereça, que todos cheguem ao conhecimento do evangelho. Então, no nosso papel, nós devemos ser altruístas, tá? Apoiando todas as pessoas para que se aproximem de Deus. Então, aí diz legado não é somente o que se deixa para as pessoas, ou seja, algo material, mas nas pessoas, a influência que você, tá, está deixando para essas pessoas, o gosto que você tem pela palavra, o amor pelas pessoas, tá? Isso, né, vai ficar nas pessoas. A vida vai embora, mas o legado é imortal. Ou seja, em outras palavras, muitas pessoas vão esquecer daquilo que você fez por elas, mas nunca esquecerão de como você as fez sentir. As pessoas vão esquecer do que você fez, às vezes, mas nunca esquecerão de como você as fez sentir, a sensação,
a confiança que você emite, esse legado, tá, de confiança para com elas, tá? E o amor, a verdade, tudo que é bom e positivo, ok? Bom, Demétrio, um verdadeiro discípulo, um discípulo inspirador, comprometido e reconhecido. João falou pouco sobre Demétrio, mas o que falou mostrou que ele tinha um bom testemunho, baseado tanto nas palavras dos outros como em sua autenticidade cristã, confirmado por sua vida e ministério. João registra que a própria verdade dava testemunho dele. Nosso legado é o reflexo do que somos em vida. Isso é importante. Do que somos, não do que temos. Tá? É muito importante. Ter tudo que você tem, um momento você pode perder. Mas o que você é, tá? É a sua marca registrada. Tá? E isso é muito mais valioso das coisas externas. Um discípulo inspirador. Demétrio gozava da confiança do seu líder, por isso, segundo os estudiosos, ele foi o portador da carta de João. O nome de Demétrio encerra essa breve carta, né, que é a carta de João, tá? Com um testemunho descrito a Gaio, o destinatário dela. Demétrio era um discípulo inspirador que andava na verdade. Então, no versículo 2 da epístola, tá? O evangelista João, ele tem orgulho de falar, tá? De Demétrio. Ele é um homem de confiança. Ele era bem visto pelas pessoas e pela liderança, e isso o tornava um discípulo virtuoso. Meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, todo relacionamento depende de quanta confiança nós geramos nesse relacionamento. Confiança é algo que nós vamos construindo, tá? Ninguém já é pronto, confiável. Não. A confiança se gera em relacionamentos onde nós honramos as nossas palavras, as nossas promessas para com as pessoas, tá? E assim vamos gerando, né, a confiança. Um discípulo comprometido, Demétrio era comprometido com a obra que estava em suas mãos e o que fazia ser reconhecido por todos. João disse que ele havia alcançado bom testemunho, mostrando que o verdadeiro discípulo deve buscar crescer no ministério. John Maxwell e Jim Dornan ressaltam que as pessoas hoje estão desesperadas por líderes, mas querem ser influenciadas apenas por indivíduos em que eles possam confiar, pessoas de bom caráter. Olha só, meu irmão, minha irmã, o desafio, tá? Tem pessoas que desejam assim ser liderados. Tem pessoas com vontade de ir nas igrejas, tá? Tem pessoas não crentes orando para que alguém de confiança vá ao seu encontro, lhes leve o evangelho. Então, nós temos um papel, nós temos um desafio, tá? De nós sermos essas pessoas confiáveis. Que nós façamos podemos fazer a diferença na sociedade que estamos, como luz, como sal, como Jesus nos desafia, né? Um discípulo reconhecido. Em poucas palavras, João destaca Demétrio como um padrão a ser seguido no reino de Deus. Essa coisa linda, né? Quando alguém olha para você e diz assim, olha, um dia, se eu for ser crente, eu quero ser igual a essa irmã ou igual a esse irmão, porque eu conheço essa pessoa, realmente eu quero ser igual. Eu quero congregar na igreja dela, tá? Isso é uma influência positiva que os outros estão reconhecendo em você. A boa reputação de Demétrio, assim como a de Gaio, veio do reconhecimento de outros, não deles próprios, o que já havia sido recomendado por Jesus. Em Mateus 6,5, Jesus disse, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Interessante que Demétrio e Gaio, então, tá? Elas estão vivendo sua vida de compromisso com Deus na sua intimidade com Deus, no seu particular com Deus. Como Charles Spurgeon,
ele disse que não se ganha a vitória, tá, em cima, né, no momento da batalha, da luta, mas sim no preparo para a batalha. É importante nós, então, no íntimo, no particular, estejamos bem com Deus, para que isso se refleta, tá? Vai refletir, né, como luz para as pessoas. Não precisamos anunciar para ninguém, não precisamos ser vistos pelos outros fazendo, né, ou tendo a nossa comunhão com Deus, mas sim deixando claro para as pessoas, né, o como é bom, tá? Termos nossa intimidade com Deus. Isso naturalmente vai gerando resultados positivos. Meus amados, Deus nos abençoe. Mostramos o contraste entre o bom e o mau discípulo, ressaltamos as características de um bom discípulo e expomos a importância do legado. Deus nos abençoe. Deixe seu like, compartilhe com o maior número de pessoas, pelo menos com 5, né? E vamos anunciar o evangelho. Eu desejo para vocês já um final de ano, boas festas para vocês, tá? Mas saindo próxima semana, nós temos a nossa última lição, que estaremos postando, né, desse ano, que o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Deus nos abençoe, a paz do Senhor Jesus.